E aí, galera, tudo certo? Meu nome é Kel Figueiredo e hoje nós estamos aqui para conversar com o Adriano Lúcio. O Adriano Lúcio é pentacampeão estadual de jiu-jitsu, medalhista 5 vezes nos mundiais. E ele vai contar mais um pouquinho da história dele pra gente. Vocês querem saber? Vem comigo! Adriano, 5 medalhas mundiais, 5 campeonatos estaduais. Você treina desde criança? Como é que é a sua trajetória no jiu-jitsu? Bom, eu comecei com 17 anos de idade, né? Comecei no jiu-jitsu, na época era um esporte que estava começando a se tornar popular em Niterói. Já era popular no Rio de Janeiro, é um esporte muito antigo aqui no Rio. E todos meus amigos estavam praticando na época. Eu sempre visei, assim, eu sempre gostei de arte marcial em geral. Então, desde criança, eu já visava outras artes marciais. Por falta de conhecimento, né? A gente está falando aí de quase 30 anos atrás. Minha mãe era um pouco reticente com arte marcial, ela ia sempre assistir a aula, que ela sabia que eu queria praticar e achava sempre tudo muito agressivo, né? E como a visão de toda mãe, né? Principalmente naquela época, ela achava que o filho ia ficar agressivo também, né? Sim, com certeza. Uma coisa, na verdade, não está não está relacionada com a outra. E quando eu completei 17 anos de idade, eu lembro que eu fiz uma viagem com os amigos, economizei a grana. Daí pra frente eu comprei meu primeiro kimono, fiz a minha inscrição na academia e daí pra frente eu só avisei pra minha mãe, tô fazendo jiu-jitsu. Logicamente só esqueci de falar pra ela que a segunda mensalidade em diante era com ela. Mas aí já foi, ela deu conta, ela aceitou. Exatamente. Daí pra frente ela percebeu que eu acabei me tornando uma pessoa muito mais calma, muito mais tranquila. Na verdade, a arte marcial, né, faz com que você crie o interesse, né, pela arte em si, no meu caso, o jiu-jitsu, e que você extravase toda a energia que você tem ali. O jiu-jitsu, né, como todas as artes marciais milenares, ele é uma arte marcial milenar também. Ele também tem uma filosofia envolvida, né? E o jiu-jitsu me ensinou muita coisa nessa vida, a correr atrás dos sonhos, independente se alguém vai te dizer que não vai dar certo. Então, para mim, o que não vai dar certo e o que é impossível é o que eu mais gosto, né? Nossa, falou minha língua. Pois é. Que bom, eu não sabia que o jiu-jitsu era uma arte milenar e muito menos que seguia filosofias como o jiu-jitsu oriental. O jiu-jitsu oriental. Na verdade, o jiu-jitsu ele é tido como o pai de todas as lutas. É como se você pegasse uma arte marcial muito completa, com todos os tipos de movimentos, desde movimentos de queda, movimentos de mobilização, socos e chutes, e daí para frente você fosse destrinchando cada uma delas em segmentos. Porque seria muito difícil, né, você ter uma arte marcial que englobasse tudo e tivesse uma expertise geral. Sim. Então, no meu ponto de vista, o que aconteceu com as artes marciais foram isso. Então eles foram dividindo. Bom, o judô então vai ser responsável pela parte de queda. Você segura seu oponente, derruba e ali aquela arte marcial finaliza naquele ponto. O karatê, né, é um esporte mais contato. O taekwondo, a mesma coisa. E daí foram, né, se ramificando, né? E outras artes marciais foram surgindo, outras lutas também ao longo do tempo, provavelmente foram variantes de algo mais completo, entendeu? E com isso, você pôde ter em cada arte marcial uma eficiência total. É aquela história de ser bom em tudo. Sim. Não dá para ser bom em tudo, Sim, correto? Subdivide. Mas então, deixa eu ver se eu entendi, o jiu-jitsu então é meio que o berço disso tudo? Como o berço das artes marciais acaba sendo ali, né, o Japão, o Oriente, o jiu-jitsu foi subdividido, né? E aí a parte que ficou justamente relacionada ao jiu-jitsu era a questão da busca pela finalização, né? Pelo controle, pelo domínio da pessoa e a busca por uma chave de braço, por um estrangulamento. E é uma luta completamente assim de autodefesa. Eu não preciso te atacar necessariamente. Se você me atacar, eu posso utilizar os seus movimentos contra você mesmo. Eu posso contra-atacar, entendeu? Então, os monges budistas utilizavam o jiu-jitsu nas peregrinações pelo deserto. Eles têm aquela filosofia da paz, mas quando eles eram atacados, eles tinham a capacidade de dominar, imobilizar, né, numa questão pacífica. Que entendeu? interessante!
Eu não imaginava que o jiu-jitsu vinha de tanto tempo, muito menos que teria a ver com os monges budistas, e faz total sentido, porque em peregrinação eles precisam se defender. E era uma maneira realmente deles se defenderem sem prejudicar, sem atacar, algo que não saia da filosofia de vida deles, né? Eu nunca ia imaginar essa história. Pra mim, jiu-jitsu era uma coisa mais nova. Como a gente começou falando, se popularizou aqui, não tem tanto tempo assim. Correto. Bom, o jiu-jitsu eu acho que ele veio para o Brasil em aproximadamente 1915, com Conde Coma, né? E ele ensinou para uns membros da família Gracie que moravam na região norte do Brasil. De lá para cá realmente houve uma difusão do esporte e houve uma adequação ou uma evolução do esporte. Então até hoje você ouve algum membro, né, da família Gracie falando sobre a história, você sente realmente uma imponência, uma energia no que eles acreditam realmente. Todos os praticantes, né, do mundo, independente de onde ele estiver, ele tem algum pingo ou algum resquício de ensinamento vindo da família Gracie. Bom, dali para frente eu acho que eu acabei provando para minha mãe que eu estava certo, né? Que a arte marcial na verdade ia trazer benefício. O universo conspirou para que eu iniciasse no jiu-jitsu e dali para frente, né, alavancasse a minha vida. Então eu sempre gostei muito, sempre gostei de competir em tudo, né? Então quando eu comecei no jiu-jitsu, eu lembro que uma das primeiras aulas, cheguei no meu professor e perguntei: vem cá, quando é que vai ter competição? Eu tinha poucas aulas. Pô, na época o professor Luiz Paulo olhou pra mim, deu uma risada e falou: cara, esquece disso e vai treinar. Daí pra frente eu só competi uma vez na faixa branca, depois eu peguei a faixa azul, e da faixa azul em diante eu comecei a competir muito. Quase todo final de semana eu estava lutando em alguma competição, e o padrão das competições iam crescendo. Primeiro eram eventos, né, aqui da nossa cidade, depois já era um âmbito estadual, e eu falei: cara, eu quero me testar nos maiores, o que tiver de maior evento. O padrão das competições foi aumentando e eu fui me saindo bem em todas, até que o meu primeiro campeonato grande foi um estadual, que eu venci 2 lutas e perdi na terceira, e daí pra frente chegou o Campeonato Brasileiro, que nesse ano dava vaga pro Campeonato Mundial. Eu tinha uma categoria com muita gente, eram 64 pessoas na minha categoria, eu não imaginava que pudesse ser um dos medalhistas, e fui passando uma luta, 2, 3, 4, quando eu cheguei na quinta eu falei: caramba, só temos 4 pessoas aqui agora. Eu falei: bom, no pódio eu já estou, no Campeonato Mundial também. Eu acabei ficando por ali, na época, por falta de experiência. Acho que eu tive uma evolução assim rápida no jiu-jitsu, eu era muito dedicado, não era tão ligado assim aos estudos. Eu estudava porque para eu poder treinar eu tinha que estudar. Então quando eu saía já do curso, na época pré-vestibular, eu ia para casa, descansava um pouquinho, ia para o treino de jiu-jitsu, ficava muitas vezes de 2 da tarde até as 9h30 da noite no tatame. A vida era o tatame. Então eu chegava em casa completamente derrubado. Isso foi acalma qualquer criança. Sim, qualquer criança, por isso que é tão recomendado, né? Eu tenho uma filha de 3 anos que a gente já brinca muito no tatame, a gente já faz trabalho de equilíbrio. Eu não vou obrigar ela nunca nada, mas o jiu-jitsuzinho no início ali, ela vai ter que caminhar. Pois é, entendeu? Eu entendi. Legal, e aí você foi conquistando os campeonatos estaduais que foram te levando... Para os campeonatos nacionais, os nacionais me levaram para os campeonatos mundiais, e quando eu me qualifiquei para o primeiro campeonato mundial, eu falei: cara, eu quero viver disso. Lutei várias vezes nos Estados Unidos, competi já na Europa também, aqui no Brasil competi muito, competi em pelo menos aí umas 300 lutas. Daí para frente, essa minha relação com os Estados Unidos também ficou muito legal. Eu comecei a ser convidado para dar seminários no exterior, então o jiu-jitsu me levou a todos os lugares que eu queria conhecer, e tem vários que eu ainda quero conhecer, mas é através do jiu-jitsu que eu vou. Que você vai alcançar. Eu realizei já no exterior mais de 400 seminários. É um trabalho desde alunos de jiu-jitsu, competidores, universidades, departamentos de polícia, forças especiais. Fiz esse trabalho tanto no Brasil quanto no exterior também. Legal. Então eu só tenho a agradecer, e sem dúvida nenhuma a tranquilidade que o jiu-jitsu me dá para decolar, né? E para não desistir. O mais importante que o jiu-jitsu me ensinou na vida foi: cara, se você cair 6 vezes, levanta 7. O caminho é você acreditar. Logicamente vão ter tropeços, né, pela sua vida que de repente não era para acontecer, mas o que era para acontecer você pode acreditar.
acho que uma das frases que me motiva muito, né, independente da religião das pessoas, é o seguinte: o impossível é uma das especialidades de Deus. Então, quando eu acredito em alguma coisa e vou de todo o meu coração, eu acho que Deus está ali e fala: caramba, esse cara quer mesmo. Sim. Então, vamos embora. Porque eu acho que o limite entre o sucesso e o fracasso está exatamente no mesmo ponto. Persistência. No mesmo ponto. A diferença é que o sucesso está do outro lado do muro. Então, você chega no muro, às vezes dá com a cara e não acredita que é só você esticar mais. Caramba, o sucesso estava logo ali e eu achando que só tinha fracasso pelo caminho. Galera, eu sei que o papo tá muito bom, mas vamos parar só um pouquinho. Dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e a gente agora vai mostrar a academia do Adriano Lúcio. Quer ver? Vem comigo.